maravilhoso é estar com vocês em mais essa oportunidade através do programa Reflexão. Eu sou o pastor Flávio Barros e faço parte da equipe de fé do pastor Josias Cruz, o pastor que costumeiramente apresenta este programa. Mas hoje eu estou aqui para trazer aquela palavra para você, aquele segredo de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. O segredo que foi revelado a Daniel e que fez ele um grande governador da época e o constituiu um homem de sucesso. Olha, esse segredo de Deus é poderoso. Essa palavra que vem do coração de Deus, ela tem com ela uma unção e o poder de Deus para mudar completamente a sua vida. E se você abrir o coração e prestar atenção e valorizar esse segredo de Deus, olha, hoje mesmo, Deus pode alcançar você com tudo aquilo que Ele tem. E olha, as coisas de Deus são maravilhosas. Eu peço a sua atenção, peço que nesse momento você se assente e ouça o que Deus tem preparado para você. E quero fazer um convite a todas as pessoas que estão acompanhando esse programa, até diariamente. Nós estamos aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 1000, aqui na Taquara. Olha, você que está precisando de uma ajuda espiritual, você que precisa de uma palavra, você que precisa de um socorro, vem estar conosco em uma de nossas reuniões. De segunda a quarta, sexta-feira, 9 da manhã, 2 da tarde e 8 horas da noite é a grande concentração que fazemos aqui, concentração de fé, milagres e maravilhas, é para mudar a sua história. E todo domingo, 8 da manhã e 18 horas, o pastor Josias Cruz faz aquela reunião dos filhos de Deus, de adoração, de louvor, de busca do Espírito Santo, e eu faço às 15 horas. Olha, são 3 reuniões para abençoar a sua vida. 8 e 18, pastor Josias, e às 15 horas comigo, abençoando você por completo. Vem estar conosco em uma das nossas reuniões, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você completamente. Estrada dos Bandeirantes, número 1000, aqui na Taquara. Você é o nosso convidado e eu creio que Deus fará algo lindo na sua vida. Eu vou para o break, daqui a pouquinho eu volto com aquela palavra. E eu tenho certeza que hoje Deus escolheu para abençoar a sua vida. Eu volto já já, em nome de Jesus. Que bom que já voltamos e olha, esse é o momento que Deus preparou para nós. É o momento de você abrir o coração, ouvir o que Deus tem para você. Eu tenho certeza que há dias você tem orado a Deus e falando, meu Deus, responde ao meu clamor, responde à minha oração. E este programa, com certeza, é uma resposta de Deus para você. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração para te entregar é maravilhosa. A mensagem de hoje está aqui no livro do Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 4. Você que tem até a sua Bíblia em casa, pode acompanhar comigo. Eclesiastes, capítulo 10, no versículo 4, diz assim: E levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Olha, aqui tem muita coisa boa de Deus para nós. Aqui o pregador está dizendo algo interessante, que chega uma hora da nossa vida que um espírito que governa, ou seja, que tem o poder, que tem o domínio, ele se levanta contra nós. E a gente sabe que, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Então, esse espírito que domina e que tem dominado muitas pessoas nos dias de hoje, tem influenciado pessoas a tomarem decisões na vida que estão levando pessoas à ruína, à destruição, à falência, porque são levadas por esse espírito, conduzidas por esse espírito que só tem um desígnio: roubar, matar e destruir. Talvez você, neste dia,
está ouvindo essa palavra e fala, pastor, realmente algumas vezes eu me deixei ser conduzido. Eu percebi que eu já não tinha mais a direção da minha vida, o domínio da minha vida. Eu percebi que eu já estava sendo conduzido por alguma coisa. Às vezes uma paixão que vem de uma maneira que a pessoa acha que o outro merece tudo e outra coisa a mais não merece atenção. Às vezes até um sentimento que fica no coração que controla a pessoa. Esses dias aqui pregando no programa, eu disse de 2 Crônicas, capítulo 25, daquele caso de Amazias, que reinando sobre Israel, ele só esperava tomar posse daquele reino porque algo dominava a sua vida, um espírito estava dirigindo, era o espírito da vingança. Ele estava para ter a oportunidade de destruir aquelas pessoas que feriram seu pai. Ele já não tinha mais a direção, o domínio. O espírito do governador se levantou contra ele e permitiu que ele cometesse vários suicídios. Qual é o espírito hoje que está tentando te governar, que está tentando dominar o seu raciocínio, a sua consciência, o seu coração, que está fazendo você tomar atitudes que você mesmo fala, não era de mim isso, não estava em mim ter essas atitudes. Eu sempre fui uma pessoa calma, tranquila, e de repente eu comecei a ser agressivo. Eu não entendo até o porquê que eu estou tomando essas decisões. Talvez agora, ouvindo essa palavra, você está meditando, falando a verdade. Talvez eu já fui dominado e não percebi. Tem gente que o espírito do governador vem como um ciúme. E a pessoa começa a imaginar que a outra está traindo já. Às vezes a pessoa liga para o seu cônjuge, para a pessoa que se relaciona. Às vezes o telefone, não tem um sinal. Às vezes a pessoa passou por um lugar onde não está pegando. E a pessoa já pensa todo tipo de imaginação. Mas por quê? Porque um espírito levantou-se contra você e dominou e está te dirigindo. Você já não tem mais o domínio da sua vida e talvez você está percebendo agora que você está cometendo algumas atitudes que saiu do controle. E pode ter certeza disso. Esse espírito quer roubar a sua paz, quer tirar aquilo que você tem, quer arrancar aquilo que o Senhor te entregou. Há um caso específico na Bíblia que está relacionado no livro de Ruth. A Bíblia diz que a fome se levantou na terra de Belém. E um homem chamado Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e seus filhos Quilion, esse homem, amedrontado por esse espírito que se levantou naquela terra, Belém se chamava casa de pão, um lugar farto, mas por um momento enfrentou a fome, o espírito se levantou contra aquele lugar. E Elimeleque tomou uma decisão sem consultar a Deus e saiu para os campos de Moabe, um lugar de idolatria, um lugar onde as pessoas serviam a outros deuses, onde as pessoas eram submetidas a todo tipo de coisas pagãs. E naquele momento ele foi para lá sem direção, porque aquele espírito se levantou contra Belém e ele se deixou levar por ele. E quando ele percebeu, a morte chegou na sua casa. Elimeleque morreu. Depois morreu seus 2 filhos, Quilion e Malom. E a sua esposa ficou viúva naquela época, porque ele se deixou dominar por o espírito do governador que se levantou contra ele. A Bíblia diz que só pode entrar um valente na sua casa se ele entrar, manietar o valente que está lá dentro, prender, e aí ele entra, toma os seus bens e destrói a casa. A Bíblia diz que nós devemos ser mais valentes que o valente. Qual é o espírito que se levantou contra você? Naqueles dias foi o espírito da fome. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus enfrentou esse espírito.
ele foi tentado por esse espírito, a ser dirigido pelas direções daquele espírito. E ele diz que depois de uns dias de Jesus jejuando, ele teve fome e esse espírito deu a sugestão. Ele disse: transforma, se tu és filho de Deus, olha só, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o que o espírito do governador queria não era que Jesus se saciasse da sua fome, porque não há bondade nele. Como eu disse, a vontade dele é roubar, matar e destruir. O que ele queria é que Jesus se submetesse àquela ordem que ele estava dando. Ele é o espírito do governador. Ele quer mandar, ele quer direcionar, ele quer as pessoas sujeitas a ele. E a Bíblia diz lá em Romanos 6,16, que a quem vos apresentardes para obedecer, você vai ser servo, ou da justiça para a vida, ou do pecado para a morte. O que ele queria era isso, que Jesus se sujeitasse a ele. O que esse Espírito quer com você é que você seja sujeito a ele. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que Jesus fez. Jesus resistiu àquele espírito e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que maravilha isso, irmãos. É essa palavra que você precisa ter no seu coração. E a Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. Talvez Elimeleque estava com o coração vazio. E quando o Espírito trouxe aquela sugestão: sai de Belém e vai para Moabe, ele não pensou duas vezes. Deixou aquele Espírito o governar. E ele foi destruído por ele. Morreu ele, seus filhos, e a sua esposa padeceu. Qual é o espírito que está querendo te dirigir, meu amigo? Minha irmã? A sugestão é sempre a mesma. Se você tiver fome, ele vai se levantar sempre com uma sugestão para te alimentar de alguma maneira ilícita. Se você tem um problema no casamento, se aparece uma luta no casamento, a sugestão será igual. Vai apresentar aquela terceira pessoa para governar você e depois destruir por completo. Se o problema é financeiro, vai começar a apresentar umas sugestões que você saia da palavra de Deus para que você possa tornar sujeito a ele, a esse espírito, para que ele possa destruir tudo aquilo que o Senhor te deu. Não entregue a sua vida a esse espírito governador. Não permita que ele dirija os seus passos. Peça ao Senhor: meu Deus, conduza os meus passos nos teus caminhos, para que eu nunca vacile. O salmista fez essa oração. Ele disse: Senhor, conduze os meus passos na vereda da justiça. Não deixe que os meus passos sejam vacilantes, porque, meu irmão, quando nós mesmos nos conduzimos, nós caímos e acabamos recebendo aí aquela recompensa da ação que tivemos, porque toda ação tem a sua reação. A ação de Elimeleque deixar que aquele espírito o governasse permitiu que a morte entrasse na sua casa e a falência para dentro do seu lar. Mas o Senhor é bom e Ele está falando contigo agora. Se você já abandonou os campos, se você já saiu de Belém, já foi conduzido para um lugar de destruição, faça como Noemi. Ela sentiu que tinha que voltar. Ela sentiu que precisava voltar à palavra de Deus, ao lugar de nunca onde ela deveria ter saído. Hoje Deus está falando com você. Talvez você já saiu da palavra por algum momento e começou a experimentar algumas destruições. Hoje é dia de voltar. No livro de Ruth 1:21 ela fala: cheia eu parti, mas vazia eu tornei.
Ela reconheceu que no lugar onde ela estava cheia. A fome até rodeava a terra, mas não tinha chegado na casa dela. E o Senhor com certeza aguardaria de qualquer mal. Mas a decisão precipitada, o pastor Josias sempre fala que a calma desfaz grandes erros. As decisões precipitadas fazem experimentarmos aí de recompensas ruins. Aquela reação que você nunca quis experimentar. Mas ela tomou uma decisão, ela voltou. Ela reconheceu que cheia ela partiu, mas ela estava voltando vazia. Ainda que você esteja vazio hoje, talvez está arrasada a sua vida, volte. Como aquele filho pródigo que um dia se deixou dominar por aquele espírito governador da aventura e quis pegar aquela parte e sair para o mundo. Ele saiu e a Bíblia diz que ele viveu uma vida dissoluta. Mas chegou um momento da vida dele que ele, caindo em si, ele disse: eu tenho que voltar. Talvez essa palavra é para você. Nesse momento você deve estar caindo em si, falando: puxa, como eu fui governado até o dia de hoje. Eu, sem perceber, eu estava sendo dirigido. E quantas coisas ruins talvez você experimentou até o dia de hoje. Quantas decepções, quantas tristezas, quantos momentos ruins que você passou. Mas o convite de Deus está dado para você hoje. Faça como Noemi, ela tomou uma atitude de fé e voltou. Faça como aquele pródigo que disse: eu voltarei para a casa do meu pai. E quando você voltar, você não vai encontrar alguém esperando você para te chicotear, não. A Bíblia diz que o pai, quando avistou o filho, ele se alegrou, porque com certeza o esperava. E o pai correu em direção do filho, e o abraçou e fez uma grande festa. Deus quer fazer uma grande festa para você. Quer voltar a te vestir de coisas maravilhosas, colocar aquele anel de autoridade sobre você e fazer de você um grande vencedor. Olha que palavra abençoada que Deus nos deu. E eu tenho certeza que é um momento para você refletir. Aonde você foi, guiado por esse Espírito, volta correndo. Deus tem uma festa muito melhor para você. O que esse Espírito quer roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ô meu irmão, receba dessa vida de Deus aí na sua casa agora. Que essa alegria já esteja invadindo o seu coração, ao ponto de você dizer: hoje é o meu dia de mudar completamente a minha história. Deus quer dar uma virada completa na sua vida e fazer você experimentar da grandeza do Senhor. A gente sabe que a história depois de Noemi, ela foi abençoada. E ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Que bem, Jesus veio dessa genealogia. Deus abençoa a vida dela. Ele está te abençoando. Olha, eu vou para o break e daqui a pouquinho eu volto com a oração da fé para abençoar você